Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom dia para vocês, obrigado por vocês participarem aqui do grande debate em pleno feriado. Eu queria começar com um tema, o presidente da República, ontem pela manhã nós mostramos aqui, fez duras críticas a Alexandre de Moraes do STF, o ministro do STF. À noite, na live que ele faz, ele baixou o tom contra o judiciário. Vamos ver. Fiz um desabafo hoje de manhã, não ofendi pessoalmente ninguém, nem instituições, tenho plena convicção disso, apenas me coloquei no lugar do delegado da Polícia Federal, Ramagem, que numa liminar monocrática do Supremo Tribunal Federal, ele foi impedido de tomar posse. Duas perguntas para você, Tiago. Por que o presidente baixou o tom? E a outra pergunta é: baixou o tom, segue o jogo, tudo normal? Ou nós temos uma crise entre dois poderes, executivo e judiciário? Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, Gisele, e também aos telespectadores da CNN. O presidente Jair Bolsonaro, depois das duras críticas que fez ao Supremo Tribunal Federal na manhã de ontem, e depois da reação dos ministros no julgamento virtual, em que todos foram solidários ao ministro Alexandre de Moraes e à capacidade técnica do ministro Alexandre, que é um professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, aqui de São Paulo, o presidente percebeu o mais elementar que pode existir no cargo que ele ocupa, que não adianta de nada atacar, ofender, criar insinuações e instigar todos os seus eleitores ao confronto com o Supremo Tribunal Federal por uma razão muito simples. O Supremo Tribunal Federal é um dos órgãos, um dos três poderes da República. E isso ficou muito claro com essa descida de tom. O presidente da República, evidentemente, se coloca numa situação interessante quando afirma: me coloquei no lugar do delegado Ramagem. É interessante o ponto, nós debatemos, creio que com alguma profundidade ontem aqui, mas é muito ruim. E estamos vendo de novo o mecanismo do presidente da República de estender a corda e depois afrouxá-la. O Supremo Tribunal Federal tem sido rígido na leitura das circunstâncias políticas e dos fatos que são levados à corte. Fiz observações ontem sobre ser contrário à judicialização da política, mas é evidente que os desconfortos vão sendo criados cada vez mais. Acho que é um momento de temperança, os sistemas de saúde parece que vão entrando em colapso, já vimos agora Pernambuco se aproximando da situação do Amazonas, São Paulo também já começa a ficar numa situação ruim, e creio que esses sinais que vão sendo dados pelo Poder Judiciário também freiam um pouco a posição do presidente da República de ataques deliberados uma vez por semana aos outros dois poderes da República. Argumentos iniciais de Tiago Anastácio. Agora, Gisele, as mesmas perguntas. O presidente baixou o tom porque ele fez isso. A outra pergunta: se nós temos uma crise entre dois poderes, o executivo e o judiciário. Bom dia. Bom dia. O presidente tem sido absolutamente coerente no seu inconformismo com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a nomeação para a diretoria da Polícia Federal do Alexandre Ramagem. Ele foi mais veemente nas suas críticas, estava extremamente inconformado, indignado pela manhã, porque sentiu que foi desautorizada a sua escolha e a nomeação de uma pessoa que reunia a habilitação técnica, então os requisitos para ser nomeado, e, de novo, incoerente do ponto de vista da análise do presidente, porque uma pessoa que já ocupa um cargo de confiança na ABIN. Então, à noite, quando ele faz essa live, ele mantém essa coerência, ele mantém o seu inconformismo. Na live ele retoma, então, todo o currículo do Dr. Alexandre Ramagem e, mais uma vez, ele manifesta esse inconformismo
com a decisão que suspendeu. Eu só queria fazer uma ressalva que foi o próprio governo federal, foi o próprio presidente que resolveu esse problema e que impediu aquela suposta crise institucional a que ele mesmo se manifestou. Por quê? Porque ele fez a publicação da nomeação do Alexandre Ramagem, sendo notificado, após a notificação da decisão judicial de suspensão, ele então publica no Diário Oficial a revogação. Então, o problema foi resolvido de forma rápida, mas o presidente seguiu manifestando coerentemente o seu inconformismo com a suspensão liminar. Com relação à judicialização da política ou esse ativismo judicial que vem sendo criticado, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: o juiz, o judiciário, ele é inerte. Então, ele só age se provocado por alguém que leve a ele fatos e fundamentos jurídicos para, então, iniciar um processo judicial. Então, é preciso que a gente entenda que o juiz, ele, ao ser demandado, ele tem a obrigação de dar impulso oficial a este processo, se ele reúne as características processuais necessárias, e mais do que isso, o juiz não pode se furtar a decidir. Então, ele é obrigado a dar uma decisão. Então, acho que a gente tem que começar a prestar um pouco mais de atenção na judicialização da política ou no ativismo judicial. Mas é competência do STF impedir a posse de um agente da polícia no cargo, no caso de diretor-geral da polícia? Nesse caso, processualmente, Gotino, todos os requisitos foram atendidos e aí houve uma análise primária, porque a decisão liminar monocrática, a liminar nada mais é do que uma antecipação de uma sentença final. Então, o juiz, verificando que há um risco de perda ou de perecimento desse direito se ele tiver que aguardar o desenrolar do processo e havendo uma verossimilhança naquelas alegações, ou seja, parece há uma fumaça de bom direito, parece que realmente aquele direito alegado pelo autor é um direito pertinente àquela demanda. Então, neste caso, reunidas essas condições, entendeu o ministro Alexandre de Moraes que as condições estavam presentes, ele então concedeu essa medida liminar, o processo ele vai seguir o seu curso e, ao final, essa decisão liminar poderá ser confirmada numa decisão judicial ou ser revertida. Mas a doutora concorda com ele ou não? Se eu concordo com o Alexandre de Moraes, eu não concordo no mérito. Eu acho que existem os requisitos processuais, mas acredito que o ministro poderia sim ter deixado o processo se desenrolar para uma decisão do plenário ao final. Por quê? Porque já existe um inquérito instaurado para apurar alegações muito próximas do objeto desse processo. E, inclusive, há a possibilidade de provas emprestadas do inquérito para o processo. Então, neste caso, até pelo benefício da dúvida concedido ao Alexandre Ramagem, ele poderia assumir, o processo se desenrola, o inquérito também. E aí, no desenvolver do trabalho do Alexandre Ramagem, poderiam ser reunidos até mais elementos para verificar se havia ou não essa pessoalidade na nomeação. Tiago? A análise processual, principalmente do mandado de segurança, que, como coloquei ontem, é um remédio constitucional, ele não é tão simples. A Gisele explicou muito bem sobre como funciona a questão, quem pode entrar no mandado de segurança como autor, como é processado e o que é o que eu gosto de chamar, para as pessoas que não são da lida do direito, a decisão do cuidado, a decisão de cuidado, que é a medida liminar. Interrompe-se caso haja a fumaça do bom direito, ou seja, a plausibilidade do que está sendo pedido. A minha posição é muito clara sobre isso. Número 1, o Supremo Tribunal Federal deveria sempre ser o competente para analisar qualquer ato do presidente da República. Primeiro, porque entre os poderes ele está na mesma altura, na mesma hierarquia do presidente da República. Sou contrário à judicialização da política. O político deve ter bom senso, ele deve andar em cima dos trilhos da ética e da moral pública e outros princípios fundamentais, como a impessoalidade. Eu tenho muita preocupação com isso, pois já tive antes, em governos anteriores. O direito é para todos e o direito de ocasião é um dos grandes dramas que gera insegurança jurídica à nação. Dito isso,
A decisão do ministro Alexandre de Moraes, e vamos nos lembrar da reação de todos os ministros ontem, ou seja, o Supremo Tribunal sentiu uma ofensa vinda da presidência da República, isso é fato incontestável, os ministros, na polidez judiciária, se manifestaram veementemente a favor da postura do ministro Alexandre de Moraes, o que não significa que concordariam no julgamento de mérito. É uma posição veemente sobre a postura do ministro Alexandre de Moraes. O Supremo parece ter sentido. Então, Gotino, o que acontece, nós voltamos ao debate de ontem, acho que porque é importante refrisar isso. O que temos hoje no Brasil, infelizmente, é uma quebra, primeiro, do que deveria estar no judiciário. Mas nós não podemos fechar os olhos para fatos relevantes, fatos muito relevantes. Eu discordo plenamente do ponto respeitável da Gisele quando nós vamos analisar o deixa rolar. Vamos ver o que acontece. Por quê? Se nós estivéssemos falando apenas, ele é amigo, o Ramagem é amigo dos filhos do Bolsonaro, ele é amigo do presidente Bolsonaro, isso seria uma coisa abominável, qualquer crítica, porque você conhece alguém competente e quer colocá-lo no cargo. O problema, volto ao ponto central, o então ainda ministro da Justiça fez acusações sobre interferência. Não é que o ministro Moro está certo ou o presidente Jair Bolsonaro está errado, mas a Justiça nessa hora deve dizer: vamos ter cuidado, interrompamos isso, vamos ver o que esse inquérito policial fala. Se o inquérito não der em nada, Gotino, não há problema nenhum do delegado Ramagem ser alçado ao Ministério da Justiça. Ok. Gisele? O ministro Sérgio Moro, na mesma declaração em que ele disse que havia essa intenção de interferência do presidente da República, ele também disse que da lista tríplice o nome de Ramagem era um bom nome. Ou seja, nem mesmo o ex-ministro que fez críticas ao presidente era contrário... Eu citei para ministro da Justiça, desculpa, delegado-geral de Polícia Federal. Isso, não, mas eu estou falando do ex-ministro da Justiça. Então, o ministro Sérgio Moro, ele, na sua fala, ele não fez nenhuma crítica, ao contrário, ele disse que seria um bom nome, que ele seria contrário à substituição porque não havia uma causa, uma justificativa para a exoneração do Valeixo. Então, nem mesmo essa crítica do ministro dá fundamento para a decisão liminar. E só complementando, eu não disse deixar rolar, eu disse que o processo não precisaria necessariamente da concessão desta medida liminar neste momento. Ela podia até ser concedida no curso do processo. Agora, neste momento, porque o diretor reúne as características e é prerrogativa do presidente a nomeação e não havia nem por parte do ministro essa rejeição, então que o processo poderia se desenvolver como todos os processos se desenvolvem na sua cadência, impulsionados pelo juiz, e ao final há uma decisão de mérito. Todos os processos são assim, ressalvadas as exceções em que há essas medidas liminares. Então, foi isso que eu disse. Eu acredito que por cautela e até pela existência do inquérito já instaurado pelo procurador Aras, essa decisão a liminar poderia não ter sido concedida nesse momento. O presidente Jair Bolsonaro falou da proximidade de Alexandre de Moraes com o ex-presidente Michel Temer, com ligações com o PSDB de São Paulo. E aí, ontem, teve sessão virtual do STF e o ministro Alexandre de Moraes falou sobre esta tensão entre judiciário e executivo. Vamos ouvir e, na sequência, vocês vão para o debate. A população, ela não está muito preocupada com a divisão de competências administrativas ou legislativas. A população é um norte seguro para que ela tenha saúde e, durante esse período de pandemia, de calamidade, segurança, trabalho e tenha esperança para a segunda onda, esperança para o momento posterior. E esperança se dá com liderança.
Nitidamente, ele faz uma referência a essa tensão entre executivo e judiciário, né? Ontem nós até comentamos, ouvindo a fala toda, que ela é bem mais longa, não é uma indireta, é uma direta para o governo federal. Tiago. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é um homem de posições firmes e o histórico político dele é assim. Ele não é só apenas professor de direito, como foi promotor de justiça aqui do Ministério Público de São Paulo, essa instituição relevantíssima à democracia brasileira, assim como o ministro Alexandre de Moraes, depois de secretário de Segurança Pública, onde foi muito firme nas suas atuações, foi ministro da Justiça. O que a população precisa entender, Gotino, é que, antes de mais nada, quando houver ataque, não importa qual cargo, sempre haverá uma reação. A reação do ministro Alexandre de Moraes, convenhamos, é até mais polida do que as reações hoje do líder do Executivo. Até mesmo porque o tribunal tem a sua liturgia. E é fundamental que o Supremo Tribunal mantenha sempre essa liturgia. O recado foi dado. O Supremo Tribunal não vai admitir esse tensionamento político causado por ações de fala, críticas, idas à corte. Primeiro, não é inteligente, não me parece inteligente o presidente da República brigar com juízes que vão julgar eventualmente as suas ações. Falta de inteligência me parece já bastante evidente no estado de coisas brasileiro. Segundo ponto que me é muito engraçado é que as pessoas não conseguem entender a dinâmica de um posicionamento de um presidente para indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos deixar uma coisa clara? Todos os presidentes da República, e eu vou usar exatamente a fala do presidente Jair Bolsonaro para o Ramagem, todos os presidentes da República indicam pessoas que conhecem, que são do mundo jurídico, para a Suprema Corte. Então, a crítica que o presidente da República ou seus seguidores fazem sobre a forma de nomeação, ela é equivocada, porque senão essa crítica deveria também ser feita ao Ramagem. O que acontece é que, para ministro do Supremo Tribunal Federal, o fator mais relevante que existe, nós sucateamos ao longo do tempo, que é a sabatina do Senado. Esse é o grande ponto. Deixa eu passar ao mesmo tempo para a doutora Gisele, por favor. Gotino, o presidente ele foi eleito pela maioria da população. Então, essa vontade do povo, ela precisa ser respeitada. Dos eleitores. Ele pela maioria dos eleitores. Então, o poder emana do povo, ele foi eleito pela maioria de votos, hoje ele é o presidente de todos. Então, é preciso que a gente respeite e não admita nenhum tipo... que seja denegrida essa imagem ou que seja denegrida essa vontade popular de ter o seu líder. A crítica do ministro Alexandre de Moraes, ela é uma crítica muito direta e, neste momento, talvez não seja o melhor momento para fazer essa crítica, tendo em vista que já estamos numa situação de pandemia e de uma série de crises. Acho que muito mais a fala do ministro Toffoli, que insiste na harmonia, embora seja difícil e realmente pareça difícil que todos consigam conversar com todos, a gente parece que está vivendo meio um estado robesiano de todos contra todos, mas é preciso que se estabeleça, sim, uma harmonia, é preciso que comece esse diálogo, é preciso que haja uma compreensão de que o presidente tem uma forma muito peculiar e muito característica de se comunicar, então é necessário também que se compreenda o que o presidente quer dizer e a forma como ele se expressa. E com relação ao desconhecimento da população, dos aspectos mais processuais e mais difíceis do judiciário, ontem à noite no debate, o Augusto fez uma crítica à TV Justiça e eu agora aproveito para discordar também do Augusto e dizer que eu acho que a TV Justiça trouxe justamente
não só a transparência, mas a possibilidade das pessoas de se aproximarem do judiciário e de entenderem. É muito complexo, tem uma série de detalhes, a gente estuda até hoje, né, Tiago, e ainda não domina tudo o que está dentro da esfera do direito, mas é muito importante que a população se interesse sim, tenha acesso sim e tenha opinião, ainda que seja uma opinião sem muito critério ou sem muito conhecimento técnico, mas essa opinião também é muito relevante. Muito bem, daqui a pouco a gente vai debater a turma da manhã com a turma da noite aqui, grande debate, CNN é o canal do debate. Deixa eu mudar o tema, por gentileza, porque nós temos outros temas importantes. O ex-ministro Sérgio Moro disse em entrevista à revista Veja que não vai admitir ser chamado de mentiroso. E ele afirmou que o presidente reafirmou que o presidente tentou interferir na Polícia Federal e disse que vai provar isso no Supremo Tribunal Federal. Tiago. Gotino, eu vou voltar ainda um dia, não para defender o Augusto, porque o Augusto sabe se defender sozinho, como advogado brilhante que ele é. É que a questão da TV Justiça, Gisele, só um ponto rápido, o nosso problema, e eu também tenho problemas com a TV Justiça, sobre um aspecto, os julgamentos demorarem demais porque os ministros querem também os holofotes. Nós sabemos muito bem disso. Um voto de 150 páginas poderia ser resumido em 10. Nós sabemos disso. Então, a crítica que é feita é o gasto judiciário com tempo em razão dessas discussões que nós sabemos. Em meia tarde, um assunto poderia ser resolvido, mas demoram 2, 3 dias. Então a TV Justiça é boa. Desculpa, a TV Justiça é boa. Ela é boa. O que a gente precisa é a adaptação do ministro. Desculpa, vamos deixar a TV Justiça, vamos focar no Sérgio Moro e Bolsonaro, por favor, Tiago. Então, Gotino, eu vi com bastante preocupação, mas também não me surpreende a posição de Sérgio Moro. E eu vou chamar de Sérgio Moro, não de doutor necessariamente, porque agora ele não é mais juiz, creio que ainda não seja advogado e é um ex-ministro. Vou chamar de ministro Sérgio Moro, porque quem foi ministro continua sendo ministro pela liturgia do respeito. Que o ministro Sérgio Moro tenha dito isso. Não me surpreende, há um confronto, não adianta passarmos panos quentes nisso, há um confronto real. Nós estamos, vejam a gravidade disso, discutindo na Suprema Corte quem está mentindo, o ex-ministro da Justiça ou o presidente da República. Olha o nível de discussão. Agora, sabe o que me chamou a atenção, Gotino e Gisele, nisso? É que o ministro Sérgio Moro disse que outros ministros do governo sabem que ele está falando a verdade. Isso é preocupante, porque se outros ministros do governo sabem disso, o ministro Sérgio Moro tem agora a obrigação judicial de dizer quem são, porque se eles calaram diante de qualquer desmando do presidente, nós estamos diante de crimes de prevaricação. Isso é gravíssimo, Gotino. Os nomes precisam ser dados ao Supremo Tribunal Federal. Gisele? A entrevista do ministro é uma entrevista muito serena, muito séria. Ela não acrescenta muitos elementos à declaração que ele já havia dado antes. Ele é muito cauteloso e faz essa ressalva expressamente de que ele não gostaria de ser o algoz do presidente, de que ele lamenta muito que justamente neste momento ele tenha sido o pivô de uma crise extremamente importante e realmente são posições antagônicas que vão ser apuradas e se estão dizendo versões opostas sobre um mesmo fato, necessariamente alguém estará dizendo a verdade e alguém estará mentindo, infelizmente nesse caso, porque perdemos todos nós brasileiros sendo o ministro Sérgio Moro, da estatura que ele é e pelo seu histórico, e o presidente da República. Você disse que ele nunca teve a intenção, ele disse isso na entrevista, que ele nunca teve a intenção de ser o algoz do presidente. Mas hoje, Moro é o algoz do presidente Jair Bolsonaro, Gisele? Ele é um potencial algoz, infelizmente, pela situação que se colocou de antagonismo com o presidente. Esse inquérito, ele é um inquérito que, ao se desenrolar, ele pode trazer consequências muito graves para a República, né? Então, é um potencial algoz, sim. Tiago, o ex-ministro Sérgio Moro é o algoz do presidente nesse momento? Então, Gotino, o ministro Sérgio Moro, ele tem uma característica pessoal
Eu já trabalhei com ele, acho que 2 ou 3 operações de Polícia Federal comandadas por ele, e isso já é um grande problema, porque nós sedimentamos algo que já é terrível, né? Veja o que eu disse, Gisele. Ações de Polícia Federal comandadas por ele. Ele é o juiz, ele não era o delegado, mas ficou já bem caracterizada essa figura dele. O ministro Sérgio Moro é um homem de poucas palavras, um homem sempre muito sereno, e eu gosto muito daquela expressão do poeta Paulo Leminski, curitibano, paranaense, como o ministro Sérgio Moro. Sérgio Moro não é de Curitiba, ele é do interior do estado, quando o Paulo Leminski afirmava: preste atenção no que eu não digo. O ministro Sérgio Moro é um homem que passa recados, o ministro Sérgio Moro é um homem que sabe jogar midiaticamente com informações e o represamento de informações para lançá-las na hora que lhe convém. Essa é uma característica, inclusive, dele como juiz de direito. Agora, ele cria uma grande expectativa no Planalto, dizendo que tem provas e que vai provar que não está mentindo. Ou seja, se ele não está mentindo, ele está reafirmando que o presidente quis interferir na Polícia Federal em investigações. O presidente já mostrou que não entende e não sabe o que é Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão de Estado que trabalha para o Poder Judiciário. É administrado pelo Executivo, mas trabalha para o Judiciário. A ABIN é um órgão da Presidência da República. É a nossa CIA, é a nossa KGB. E eu acho muito engraçado, é que nós não temos tempo para expandir o debate, eu acho engraçado quando se fala sobre provas da ABIN. Gente, é espionagem. Me lembra muito quando o ex-diretor da CIA foi pego tendo uma amante. É o cúmulo da incompetência, né? O líder da CIA ser descoberto com uma amante. Então, nós precisamos entender que é método do ministro Sérgio Moro agir dessa forma, é um homem que é um estrategista, um jogador de xadrez e que coloca em risco, sim, hoje, de forma grave e perigosa, a situação da presidência da República. O mesmo tempo para você, Gisele. Eu sou mais comedida nas ilações nesse caso, porque eu acho que realmente esse é um caso grave que deve ser tomado com muita parcimônia. As provas que o ministro trouxe até agora e que ele até declara nessa entrevista que ele lamenta muito ter apresentado conversas de WhatsApp trocadas com a deputada Carla Zambelli, mas que era necessário para mostrar que ele não mentiu, elas não foram consideradas, pelo menos até o momento, suficientes para realmente trazer fundamento para as declarações do ministro. Houve até uma resposta da própria deputada que apresentou a íntegra dessas conversas e que refutou boa parte do que disse o ministro. Ela, inclusive, fez ressalvas dizendo que essas conversas elas tinham um tom muito amistoso, que eles são amigos pessoais, ele, inclusive, padrinho dela de casamento, e que, de repente, num dado momento, essas conversas foram completamente alteradas, que elas perderam o tom e que, então, isso não serviria como prova, pelo menos, para aquelas alegações do ministro. Então, acho que nessa entrevista ele tomou esse cuidado para ter muita cautela, escolheu bem as palavras para não piorar a crise já instalada pela sua saída. Gisele, eu fui bastante crítico. Eu acho abominável o que o ministro Sérgio Moro fez. Mostrar uma conversa privada de uma pessoa que ele apadrinha o casamento, uma conversa entre ele e a deputada. Vejo mais grave ainda porque no correr da conversa, e o ministro Sérgio Moro recortou, só mostrou a público que lhe era útil, ele diz: não estou à venda, e depois autoriza a venda. Vamos deixar isso bem claro. Vai lá negociar, ele deixa isso em linhas bem diretas. Então, acho abominável esse aspecto. Agora, o ministro Sérgio Moro disse que tem outras provas. E disse que também tem provas que outros ministros sabem que ele está dizendo a verdade. Então, eu vejo a situação de forma muito grave. É muito grave o momento que nós estamos vivendo e não era para vivermos nesse momento isso, né? Tiago e Gisele, acho que o debate vai esquentar ainda mais agora com esse próximo tema. Opa, diga. Vou começar com a Gisele agora, porque quem começa o debate sempre finaliza o debate. Só para explicar aqui. O ministro da Economia, Paulo Guedes, relatou a empresários e outros ministros que o governador de São Paulo, João Dória,
o aconselhou a deixar o governo de Jair Bolsonaro. A notícia foi publicada no site Poder 360. Veja como é que foi a conversa. O governador João Dória falando: Paulo, estou te ligando não como governador, mas como amigo. Quem sustentava o governo era Sérgio Moro e você. Agora sobrou você. Você é muito admirado. Em nome da sua biografia, quero te dar um conselho. Desembarque do governo agora, teria dito Dória. E aí respondeu Paulo Guedes: João, eu agradeço a ligação, mas não sou eu que sustento o governo Bolsonaro. Quem sustenta o governo é o povo que elegeu o presidente. Ele tem 1/3 de apoio e outro 1/3 que fica no meio do caminho. Depois vai apoiá-lo. João, o país vive um momento democrático que é barulhento, mas virtuoso. Foi a resposta de Guedes. Trago o tema para o grande debate. Qual a avaliação deste pedido de Dória para que Paulo Guedes desembarque do governo, assim como Sérgio Moro desembarcou há uma semana? Começo com você agora, doutora Gisele. Belíssima resposta, irretocável. Realmente, o governador João Dória, se realmente disse dessa forma e fez essa sugestão, agiu contra tudo que nós temos debatido aqui todos esses dias. Estamos numa crise, dentro dessa crise de pandemia, outras crises, e acho que não teria momento pior para que o governador João Dória fizesse essa colocação tão infeliz, essa sugestão tão infeliz. Realmente, os pilares principais do presidente eram o ministro Sérgio Moro, então a bandeira de combate à corrupção que ele mantém na escolha do seu novo ministro, e o ministro da Economia, que é quem vem sustentando e ganhando cada vez mais protagonismo justamente por essa dicotomia saúde e economia que a gente também vem debatendo aqui bastante. Então, acho que a fala do ministro Paulo Guedes é uma fala extremamente polida, extremamente correta, e eu espero, sinceramente, que ele tenha, com isso, concluído esse assunto, uma sugestão nefasta para o país, e eu me pergunto quais seriam as intenções do governador para fazer uma afirmação e uma sugestão como essa, tão ruim para todos nós, né? Tiago? Olha, Gotino, eu estou começando a me preocupar a partir do que nós temos como critério de amizade nesse país, né? Porque revela a conversa de WhatsApp da afilhada de casamento. Os outros dois amigos, nós sabemos que o ministro Paulo Guedes e o governador João Dória eram amigos, vai e também revela a conversa. Esse conceito de amizade, que é base fundamental para o nosso bem-estar social, né? Os nossos amigos, as pessoas que nós temos carinho, até isso a situação política brasileira está conseguindo abalar. Eu vejo de forma muito triste isso. Acho que o ministro Paulo Guedes deu uma aula na resposta para o governador João Dória. Fico preocupado que ele concorde que o presidente Jair Bolsonaro tem apenas 1/3 hoje de apoio e outro segundo terço que é maleável à questão econômica, porque nós sabemos, eu até fiz uma intervenção breve, até me desculpe, Gisele, por isso, o presidente da República, nós temos 140 milhões de eleitores no Brasil e 210 milhões de habitantes. O presidente tendo 1/3, nas palavras do ministro Paulo Guedes, de 140, vou colocar para cima, Gisele, para ficar mais fácil, 150 milhões de eleitores, o presidente tem um apoio de 50 milhões de pessoas, o que dá 1/4 da população. O ministro Paulo Guedes, quando revela isso, ele tem que também pensar nessa coisa do qual é a legitimidade hoje do presidente da República. Mas focando no pedido, como é que você avalia o pedido do governador? Então, Gotino, o pedido do governador é um pedido que, revela como de fato as coisas acontecem na política. Pelo jeito é pelo WhatsApp, né? O Diário Oficial foi extinto. O WhatsApp agora é o novo método, o WhatsApp e o Twitter são os métodos de fazer política. Eu sou absolutamente crítico que um governador de estado
tome uma atitude como essa, pedindo desembarque de um ministro da Fazenda, ministro da Economia do governo, num momento como esse. O governador João Dória se equivocou, está errado, que não faça isso novamente, se bem que depois dessa resposta, creio que não vá fazer novamente. Isso é gravíssimo. O governador João Dória, que estava indo muito bem aqui em São Paulo, no combate à pandemia, estou falando com um recorte bem claro, no combate à pandemia, dá uma bola fora como poucas vezes vi. É muito triste vermos essa coisa deliberada, essa república do WhatsApp e do Telegram, né, que estava na moda até pouco tempo atrás. Essa conversa, pelo que a gente entendeu na publicação, ela foi feita por telefone, foi uma conversa. Nós transcrevemos a conversa... Então foi gravada a conversa, mais grave ainda. Entre os dois. Não, foi o relato da conversa feita pelo ministro Paulo Guedes a empresários numa reunião, numa conferência. Eu pensei que era ipsis literis. Talvez até surja o áudio desta conversa, mas o que nós temos é a transcrição da conversa mencionada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu espero que não, viu? Porque senão amigos estão se gravando. Já estamos entrando em contato com o governador João Dória, até porque ele foi citado nesta conversa, como manda o jornalismo. A sua colocação agora, Gisele Soares, por favor. Eu terminei a minha outra fala justamente questionando quais seriam as intenções do governador João Dória e qual a pertinência de fazer esse tipo de sugestão nesse momento. O governador tem aí uma data marcada justamente para apresentar o seu plano de flexibilização ou possível flexibilização do isolamento aqui em São Paulo. Os números de São Paulo são números muito preocupantes, tanto na ocupação de leitos de UTI, como no número de mortes. O governador já esteve, pouco tempo atrás, envolvido também em uma outra polêmica, um outro questionamento com relação à invasão de privacidade das pessoas por conta daquele controle que ele está fazendo, ou pelo menos diz que está fazendo, com mapas de calor para aglomeração. Acho que esse controle não tem sido muito efetivo, haja vista que os números têm aumentado bastante, a aderência ao isolamento tem sido reduzida e a gente não tem visto aí uma resposta eficiente do governador com relação a isso. Gisele, uma pergunta. O fato do começo da conversa, o governador João Dória colocar: eu estou te ligando não como governador, mas como amigo, isso não muda em nada? Ele não tem o direito, como amigo, de dar um conselho ao ministro da Economia? Pois é justamente o intenso debate que a gente tem travado nos últimos dias de qual é o limite da amizade e onde começa a relação profissional. Acho que neste caso a sugestão em si, seja como amigo, seja como governador, ela é muito contraproducente, ela é muito contrária ao país, justamente na situação em que estamos. Se o governador João Dória teria a intenção como amigo de poupar o outro amigo, poupar exatamente de quê? Quer dizer, retirar o ministro da Justiça, por quê? Porque ele não acredita, ele não vê futuro no nosso país. Se eles são amigos e se ele tem admiração pelo ministro Paulo Guedes, acho que o que ele deveria fazer é o contrário. Ele deveria ligar e dizer: olha, meu amigo, estou aqui, te apoio, vamos aproveitar essa nossa amizade para tentarmos estabelecer, inclusive, trocas de informações e harmonia para que consigamos, então, combater essa pandemia e também proteger a economia, porque São Paulo, de novo, também tem um PIB muito relevante para o Brasil. Então, o fato de São Paulo ser um estado extremamente afetado pela pandemia também afeta diretamente e tem uma consequência muito grave na economia. Tiago? Eu gosto do debate, Gotino, porque surge sempre como nós defendemos pontos de vista, mas às vezes com alguns critérios, né? Critérios que são cambaleantes muitas vezes. Então, a conversa da deputada Carla precisa ser melhor analisado. Um diálogo do governador João Dória com o ministro Guedes já encerra o assunto para que critiquemos o João Dória. Eu vejo com preocupação, é uma preocupação mais estilística até, viu, Gotino? Porque nós estamos vivendo um momento de país em que o presidente da República, ele parece... Você se lembra, Gotino, dos Trapalhões e o Rei do Futebol?
quando o Didi Mocó bate o escanteio, sai correndo e vai cabecear na área? Nós estamos vivendo isso, é mais ou menos que nem o Edson Arantes do Nascimento e o Pelé. O presidente da República, ele fala uma coisa e depois vai na live e fala outra. Porque ali, em um momento ele é o presidente, na outra ele é o Jair Bolsonaro. Aí o que acontece? Nós estamos agora vendo também isso. O governador João Dória, olha, aqui não é o governador, é o seu amigo. E aí o que acontece? O povo que já está confuso, um povo que, infelizmente, ainda guarda grandes problemas, não recebe a educação de cidadania como nós gostaríamos, principalmente a juventude das periferias, com a qualidade da educação, com incentivo aos professores, começam a ver essa rinha de pseudo-intelectuais e homens multimilionários e fica perdida falando, gente, se essas pessoas estão brigando, o que nós aqui faremos? Nós que moramos em lugares com pouquíssimo saneamento, onde a violência impera, se essas pessoas praticam essas baixarias, o que as pessoas daqui, que são pessoas trabalhadoras na sua enorme maioria, mas como que elas vão se comportar? É por isso que volto à questão, não importa apenas a palavra, que, convenhamos, o presidente da República não domina, mas também a simbologia das ações, quando nós estamos falando de pessoas. Então, assim, eu não entendo o que está acontecendo mesmo, é a violação de todos os critérios elementares de educação, do que é a etimologia da palavra amizade. Nós estamos revelando conversas entre amigos para o público, conversas e prints de WhatsApp para o Poder Judiciário, esquematizando quando lançar a conversa. Não vamos, volta ao que eu disse ontem, banalizar, o que é muito grave. Tiago, e quando Guedes diz a Dória que o país vive um momento democrático que é barulhento, mas virtuoso, tem alguma virtude nesse momento? Eu acho que tem se estivéssemos num momento tranquilo. A democracia, ela é barulhenta, o ministro Paulo Guedes já tinha dito isso. A democracia é o choque de ideias, não o choque entre pessoas, não a calúnia, não a difamação, é o choque de ideias. Essa é a elementar da democracia. A oposição é talvez o que justifica e explica a democracia. Esse é o grande ponto. O ministro Paulo Guedes já tinha dito isso e eu admiro ele por ter esse entendimento, é óbvio. É um sujeito formado na escola de Chicago, talvez uma das grandes bases da democracia americana, do que é a República Norte-Americana, e reproduz isso pela segunda vez a público agora dessa forma infeliz. Mas, de fato, o barulho é importante, é que não deveria ser a hora desses barulhos. Ok. Vamos seguir para o próximo tema. O nome do governador João Dória é um dos temas mais comentados nas redes sociais neste momento. Tema abordado aqui no Grande Debate. Você também pode escrever para a gente utilizando a hashtag Grande Debate. Você concorda com os argumentos do Tiago Anastácio? Não concorda? Não aprova, gosta dos comentários da Gisele, se identifica mais, concordou com ela hoje, não concordou também, faz parte e é isso que a gente quer até estimular nas pessoas, o debate de ideias com pessoas aqui todos os dias, em vários momentos da nossa programação. Pela manhã, hashtag Grande Debate já está realmente caindo no gosto aí de quem assiste a CNN. Bom, vamos agora para o próximo tema. Ministro da Saúde, Nelson Taixe, disse que o Brasil pode chegar a 1.000 mortes diárias. Ele faz essa leitura, ele faz essa colocação. Queria saber a leitura de vocês sobre essa frase do ministro Taixe, que volta a defender um isolamento, inclusive de uma forma até mais rígida do que nós já estamos vivendo, e essa preocupação com 1.000 mortes diárias. Começo com você, doutora. O ministro, ele é bastante cauteloso, ele, nas suas falas desde o começo, ele enfatizou muito que o isolamento é a única medida que temos de concreta para, neste momento, nos protegermos do vírus. Ontem ele disse, fazemos uma navegação às cegas
também para mostrar como está tão difícil, não só para o Brasil, mas para todo o mundo, estabelecer métodos, parâmetros ou planejamento para o enfrentamento da doença. Então, o isolamento é uma medida que, como disse o próprio ministro, é uma medida como porta de entrada. Neste momento, os números estão crescendo e isso também era previsto, quer dizer, existem uma série de estudos matemáticos, tanto no exterior, agora também já existe uma equipe ou equipes brasileiras que vêm fazendo esses cálculos. Tem até uma equipe que declarou que a gente está neste primeiro período de pico, né? Quer dizer, estamos aí com números elevados porque estamos em franca ascensão. Isso aconteceu nos outros países do mundo e era previsível que acontecesse no Brasil. Então, enquanto estivermos neste período de pico, o ministro diz, vamos manter o isolamento porque é a única forma concreta que temos agora. O que é preciso, e ele complementou a sua fala, dizendo justamente que é importante que o Ministério da Saúde, na análise desses dados, passe as diretrizes para que possamos vislumbrar ou ver apresentado um planejamento ao longo do tempo para quais serão as outras medidas para além do isolamento. Eu já manifestei aqui algumas vezes a minha preocupação. O isolamento, ele não é 100% benéfico, porque o isolamento ele traz alguns problemas que a gente também tem que analisar e tem que levar muito em consideração. Por exemplo, o aumento da violência doméstica, o aumento do consumo de álcool. Então, esses problemas também relacionados diretamente à saúde, esses problemas também precisam ser levados em consideração pelo ministro. Tiago? Eu vejo com preocupação, mas não dentro e apenas no espaço-tempo de hoje. Faço uma análise da historiografia desse drama que nós estamos vivendo. Eu fico pensando, e é o grande ponto que eu posso colocar aqui, qual será a atitude do presidente Jair Bolsonaro diante dessa afirmação do ministro da Saúde. Porque essa é a posição, a rigidez da posição científica, médica, que era criticada, e se não criticada, desrespeitada, ou vista como caolha lá atrás. Porque era a crônica de uma tragédia anunciada. Se nós chegarmos a 1.000 mortes por dia, vamos pensar, por quantos dias haverá 1.000 mortes? É muito grave. Só que nós sabemos, não é uma crítica deliberada, são fatos. O governo e o presidente Trump até disse algo hoje sobre isso, né? Ontem. Já começou a criticar como o governo brasileiro lidou com a pandemia. Então, vamos ver a situação dentro de toda a sua história para que tenhamos e possamos fazer uma análise. Vejam só, o que era uma gripezinha já não é mais. O remédio desapareceu. Alguém ouviu falar em cloroquina nos últimos dias? Não. Então, vejam só o quanto gastamos de tempo com bobagem. E as pessoas morrendo e a pandemia se alastrando. Okay. Nós estávamos perdidos. Por quê? É o elementar, gente. Se estávamos falando de doença, quem tínhamos que ouvir? O capitão ou o médico? E nós ficamos ouvindo quem? O capitão. Acho que nós precisamos ouvir os dois, né, Tiago? Não, aí, acho que, Gisele, ouvindo os dois, nós chegamos nisso. Vamos lá. Nos Estados Unidos, foi anunciado ontem 57 milhões de desempregados. Então, a preocupação manifestada desde sempre pelo presidente é com a saúde e com a economia. O Banco Central também divulgou dados de uma desaceleração preocupante da economia. Então, é preciso, sim, que se olhem estes dois aspectos. Na verdade, é uma questão e é uma crise que se instala em diversos segmentos, mas principalmente ficando na saúde e na economia, que é a grande discussão, é preciso, sim, que seja maciçamente priorizada
a saúde, não só a Covid-19. De novo, a gente precisa olhar para os outros aspectos da saúde também. Que é o que eu coloquei ontem, você lembra, né? Pessoas que perdem empregos, que saem do sistema de saúde complementar privado, elas irão também para o sistema público, isso também pode colapsar o sistema público. O afrouxamento do isolamento, ele tem que ser muito bem pensado, por quê? Porque essas pessoas que estão ficando doentes, muitas delas não têm procurado o sistema de saúde por conta do temor de serem contaminados pela Covid. Isso também pode colapsar o sistema. Então, o ministro da Saúde, obviamente, ele olha para a questão da saúde, mas o pedido do presidente é que a saúde seja, sim, prioridade, sem esquecermos, principalmente, da economia. Essa é uma preocupação relevante. Os Estados Unidos com 57 milhões de desempregados, e não dá nem para comparar a força da economia americana com a força da política brasileira, e declarações, muitas vezes, de políticos de outros países servem somente para justamente desviar o foco de problemas internos que eles têm dificuldade de enfrentar. Ok, Tiago? Não, Gotino, o ponto é muito claro. A economia é um outro assunto que correu em paralelo e que havia diálogo. Gente, pelo amor de Deus, quem saiu em defesa do Mandetta foi o Guedes. Vamos deixar isso claro? Eu não estava falando aqui sobre a economia, estava falando aqui sobre as ações do presidente da República. Nunca houve essa dissonância entre Mandetta e Guedes. Como não haverá agora entre Taish e Guedes? O ponto que se coloca é o que foi passado à nação. Desde quando o presidente da República aceitou como grave a pandemia? Não foi do começo, foi semanas depois. Semanas depois significa um alastramento de contágio, com coisas sendo ditas, com o povo sendo dirigido errado por exemplos do presidente da República. Ora bolas, gente. Nós estamos aqui falando de Supremo Tribunal Federal e ex-ministro da Justiça dizendo que o presidente mentiu. Há uma ação judicial que a AGU respondeu de forma errada ontem, que pode mostrar que o presidente da República talvez tenha mentido de novo. O presidente da República a tratou como um resfriadinho. E hoje o ministro da Saúde, ontem, disse que 1.000 mortes por dia, nós podemos chegar a esse tétrico patamar. A economia, é claro que precisamos pensar no futuro. O mundo não vai acabar por causa da pandemia. Eu sempre deixei isso muito claro aqui. Ok. A questão é outra, são símbolos. A troca de ministros, ela não tem nenhuma relação direta com o aumento ou não, claro do número de casos. Claro não que é porque não, trocou claro o que ministro que o número de casos aumentou. Não, claro que não. E eu não disse isso. O presidente, a lei federal que decretou o enfrentamento, naquela época, inclusive ela traz a palavra surto ou epidemia, nem era a pandemia ainda, é de fevereiro desse ano. Então, há uma preocupação, sim, do presidente desde o começo. Agora, ele realmente, nas suas falas, ele é muito espontâneo em dizer e manifestar a sua preocupação com a economia, que é uma preocupação válida, sem esquecer da saúde. Gisele, esse negócio de espontâneo, eu discordo plenamente disso. Isso não é espontaneidade, gente. Nós sabemos que isso é despreparo. Nós sabemos disso, é um problema intelectual. Nós sabemos que é um problema de conhecimento da Constituição, que é o elementar com o presidente da República. É uma questão de educação. Gente, ele falou que uma repórter queria dar o furo. Gente, não é, ele é mal interpretado. Gente, não é isso. Ele é essa figura ofensiva que estende a corda, que ofende, que volta atrás no que disse quando percebe que a batata fica quente. Isso não é liderança, gente. Olha, como Thiago, deputado, ele podia ser assim. De direito, ele foi eleito democraticamente. Não, isso é outra coisa, eu concordo. Eu concordo. Agora, é aquela história. Vamos nos lembrar do elementar de Rui Barbosa. Eu tenho o dever de respeitá-lo e a obrigação de criticá-lo. E de aplaudi-lo quando ele acerta. Queria deixá-los debatendo sobre esse assunto, mas queria jogar para vocês 30 segundos para cada um para falar sobre isso. Lockdown no Maranhão, o juiz que determinou o fechamento de quase tudo na capital, São Luís, e também em algumas cidades, falou com a gente ao vivo aqui agora há pouco.
Lockdown, contra ou a favor, por quê? Gisele, começa com você. Eu sou contra. Acho que o lockdown ele tem consequências imprevisíveis e muito dramáticas. E acho que o lockdown, para ser determinado, ele precisa ser muito bem comunicado para a população, ele precisa ser muito bem explicado, porque as suas consequências, de novo, elas são imprevisíveis e sempre muito tendentes a serem violentas. Ok, 30 segundos também para você, Tiago, dentro do tempo, por favor. Super simples. Contando. Super simples, gente, super simples. Eu não entendi por que um juiz que decretou isso. A judicialização. Eu realmente não entendi. Eu, de fato, não entendi. Então, o lockdown é a medida mais severa, pode ser necessário em algum momento. Ele disse que, na entrevista, ele falou que foi atendeu a um pedido do Ministério Público local. Mas então, é a judicialização pelo Ministério Público agora da política. É o governador de estado que deve decidir isso. Sou absolutamente contrário. O lockdown pode ser necessário, está na manga, está no bolso. Vamos aguardar se vai ser necessário ou não. Mas o importante é conscientização, gente. Okay. Democracia, a regra é consciência. Tempo, vamos lá. Agora, 1 minuto para os argumentos finais. Eu tinha até outros temas, está muito bom o grande debate, reconheço. E vamos agora para os argumentos finais, porque daqui a pouco tem um live CNN. Doutora Gisele, por gentileza. De novo, eu queria ressaltar a importância das pessoas, da sua vontade, da escolha dos seus líderes e, mais do que isso, a importância de nós nos comprometermos com o enfrentamento dessa pandemia, de assumirmos a nossa parcela de responsabilidade, de questionarmos e criticarmos decisões de nossos líderes com as quais não concordamos, mas também de acatarmos essas decisões, porque é muito importante que neste momento em que temos números aí previsivelmente alarmantes e já instalados alarmantes de mortes, que nós preservemos a nossa vida, a nossa saúde, a saúde de todos do Brasil. Muito bem, aí os argumentos finais da Gisele Soares, agora os argumentos finais de Tiago Anastácio. Gotino, obrigado pelo debate, Gisele também. Obrigada. Eu fico feliz que a pandemia e a vida humana agora esteja sendo levada a sério num país. Eu concordo com a legitimidade do presidente da República, não se discute aqui a forma como ele foi eleito, muito pelo contrário. Quem discutiu isso, Gisele, foi ele. A situação é tão complexa no Brasil que o presidente Jair Bolsonaro disse que a eleição que o elegeu foi fraudada. Então, se nós achamos que é normal esse tipo de inteligência brasileira, eu fico muito triste. Porque ele disse que o jogo que ele ganhou é fraudado. Isso daí é o limite da falta de inteligência. É o limite. Agora, eu fico feliz que, nós tenhamos um Supremo Tribunal que tem agido de forma firme em algumas coisas. Discordo, mas vejo como bom sinal a firmeza institucional. E, o mais importante, que nós estamos levando a sério a pandemia. Acabou o ruído. Não é resfriadinho. Ok. Tiago, obrigado pela sua participação mais uma vez no grande debate. Gisele também, muito obrigado. Na segunda-feira vocês retornam aqui para o grande debate. Tenham um bom fim de semana, bom feriado e descansem, por favor. Para você também. Obrigada.